Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula do Instituto Imersão. Essa aula está indo para o nosso canal do YouTube e nós vamos falar sobre um tema aí muito importante, que é sobre a perícia de ergonomia forense. Está cada vez crescendo mais aí no nosso dia a dia de perícia a necessidade efetiva da realização adequada dos riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, que são, além dos riscos ergonômicos, riscos físicos, químicos, etc. E nós vamos falar desse tema à luz da resolução 2297 do CFM. Né? E nós vamos discutir alguns pontos que vocês, como peritos e assistentes, já devem ter recebido um quesito assim, mais ou menos desse jeito. Eu recebi até, me veio a ideia de fazer essa aula aqui, porque houve uma discussão num processo judicial, há umas 2, 3 semanas atrás, em que o assistente técnico questionou, dizendo, o quesito lá era assim, o senhor perito realizou, o quesito era exatamente assim, o senhor perito realizou o estudo do local de trabalho, tal qual o senhor está obrigado a fazer, conforme determina a resolução 2297 do CFM. Muito bem. Acredito que vocês, peritos, já devem ter recebido quesitos dessa maneira e assistentes técnicos já devem ter realizado os quesitos dessa maneira. E nós vamos tentar, no nosso entendimento, trazer algumas considerações que são de extrema importância em relação a este tema. Né? Vamos à aula então. Primeiro vamos falar sobre a famosa Instrução Normativa 98 de 2003. Essa Instrução Normativa ela foi uma atualização da antiga Ordem de Serviço 606 e já está um pouquinho ultrapassada, né? De 2003 para 2023 já foram quase 20 anos, então está na hora de o governo fazer uma nova, não é isso? Aqui era a chamada Atualização Clínica de Lesões por Esforços Repetitivos, ou as famosas DORT, né? E vem a definição. Então entende-se por LER-DORT uma síndrome relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes, ou não, tais como dores, parestesia, sensação de peso, fadiga e, esse é o dado mais importante, que é o que está grifado para vocês aí, aparecimento insidioso. Isso quer dizer o seguinte, LER-DORT não aparece do dia para a noite. LER-DORT não é com um mês de trabalho que a pessoa vai ter, ela é devagar. Então a pessoa começa a ter sensações de dificuldade, fadiga, desconforto, mas no final do período, né, no final da jornada de trabalho, aí já começa a aparecer logo no começo da tarde, com o passar do tempo, chega no final da jornada, não é mais só dor, desconforto, ele passa a ter dor, não é só desconforto, ele passa a ter dor também, e aquilo vai aumentando gradativamente. Você tem toda uma história clínica do aparecimento da doença, né? Esse tempo é variável, né? Então, obviamente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém vai ter uma doença ocupacional, principalmente dessas mais graves ou incapacitantes, né? Mas é variável, não existe tabela no mundo que vai dizer, uma tendinite subespinhosa demora quanto tempo, tal. Essa tabela não existe, tá? As LER-DORTs são então resultado da sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema osteomuscular, associado com a falta de tempo de recuperação. Essa sobrecarga não pode ser por movimentos repetitivos, esforços estáticos, tempo prolongado, necessidade de concentração, atenção, etc. Tudo isso pode causar a LER-DORT. E para a caracterização da exposição aos fatores de risco, o que é importante o médico, o fisioterapeuta, o ergonomista, etc., considerar? A região anatômica, que está exposta ao fator de risco, a intensidade do fator de risco, a organização temporal, ou seja, a duração do ciclo de trabalho, se tem pausa, se não tem pausa, e o tempo de exposição a cada um desses fatores de risco. Portanto, eu vou falar, eu tenho uma sobrecarga ocupacional. Quais seriam as sobrecargas ocupacionais? Por movimentos repetitivos, uma sobrecarga ocupacional. Postura estática, outra sobrecarga ocupacional. Trabalho com necessidade de aplicação de força, é uma sobrecarga ocupacional. Se associado a isso eu tenho falta de tempo de recuperação, eu obviamente vou passar a ter então lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho.
E quais são os principais fatores que determinam o risco ergonômico? Como está dito lá na instrução 98/2003, está dizendo que eu vou falar de frequência, vou falar de intensidade e vou falar de duração. Tudo isso deve ser analisado na identificação dos perigos e dos riscos. A isso nós chamamos de FID. Então, para tudo é FID, não só para risco ergonômico, tá? Físico, químico, biológico, tudo nós vamos falar sempre de FID, frequência, intensidade e duração. Essa tabelinha aqui eu bolei através lá dos conhecimentos da ISO associado com o decreto 3048/99, que eu coloco, eu separo aqui quais são as causas dos distúrbios osteomusculares. Então nós temos as causas de origem não ocupacional e as causas de origem ocupacional. Quais são as causas de origem não ocupacional? Fatores metabólicos, diabetes, ácido úrico, hipotireoidismo, tudo isso causa tendinite, ok? Doenças reumáticas, artrite reumatoide, artrite gotosa, outras, lúpus eritematoso, etc. Várias doenças reumáticas são causas de distúrbios osteomusculares. Doenças infecciosas, tuberculose, pode dar problema na coluna, mal de Pote. Hanseníase, vai dar neuropatia do nervo ulnar. Alterações genéticas ou congênitas, o estilo de vida, o tabagista, né? Então está relacionado aí, tabagismo está relacionado com dificuldade na cura das lesões dos tendões, por falta de problema de circulação. Obesidade relacionado com o síndrome do carpo, problemas na coluna, problema no joelho. A gestação, síndrome do carpo, tenossinovite de Quervain, climatério, dedo em gatilho. Os próprios fatores degenerativos, a hernia de disco é uma doença eminentemente degenerativa. Os fatores ligados à idade, tendinite do supraespinhoso, acima dos 45 anos de idade, a incidência de tendinopatia do supraespinhoso é muito grande, independente do trabalho. Práticas esportivas, então o cara é jogador de tênis, vai ter epicondilite lateral, jogador de basquete vai ter problema de ombro, o cara é capoeirista, vai ter espondilólise com espondilolistese, lá na coluna. E os traumas, qualquer tipo de trauma, acidente, etc., não ocupacional, causa de distúrbio osteomuscular. E as causas ocupacionais estão lá nas ISOs, né? Então, postura estática, está na ISO 11226, levantamento de carga, ISO 112281, transporte de peso, trabalho de puxar e empurrar, ISO 112282, movimentos repetitivos, ISO 11223, trabalhos com vibração, vibração de total, vibração de mãos, NHO, norma de higiene ocupacional 9, norma de higiene ocupacional 10, trabalhos com esforço, com força, impactos repetitivos. Olha que interessante, o decreto 3048/99 traz algumas causas que a gente não chega a pensar. Por exemplo, a gente diz, eu disse lá, artrite reumatoide vai causar tendinite, não tem nada a ver com o trabalho. Não, existe uma relação entre artrite reumatoide e exposição ao carvão mineral. Gota, eu disse, não, gota vai causar doenças não ocupacionais. Não, existe a gota induzida pela exposição ao chumbo. Então, passa a ser uma gota de origem relacionada ao trabalho. Fluorose do esqueleto, exposição ao flúor e as demais aí que estão listadas aí nessa nossa tabela. Então, resumindo, nós vamos ter lá riscos ergonômicos. Os principais riscos ergonômicos são movimentos repetitivos, posturas, levantamento de peso, puxar e empurrar, vibração e o trabalho com exposição à força. E afinal de contas, meus amigos, como é que eu defino o que é risco? Esse risco ele vai estar definido lá na ISO 45001, que é a base da nossa nova norma regulamentadora número 1, que é de gestão de riscos ocupacionais / programa de gestão de riscos, PGR, né? Perigo. O que é perigo? Perigo é uma fonte de causar dano. Então, tudo aquilo que pode levar a um dano é um perigo. Então, por exemplo, uma exposição ao ruído de 90 decibéis por 8 horas de trabalho é capaz de levar a um dano. Então, isso é um perigo. Exposição de ruído a 75 decibéis para 8 horas de trabalho não leva a dano. Então, isto não é um perigo. Identificado o perigo, olha, existe um perigo. Tá? Qual o risco de ter problema naquela situação, naquela empresa, com os dados específicos daquela empresa? Por exemplo, existem em cidades, existem locais perigosos, locais onde, por exemplo, vamos dar exemplo, na Cracolândia, em São Paulo, é um local de perigo? Sim, Cracolândia é um local de perigo? Claramente é um local de perigo. Para mim, não. Né? Ela é um perigo, mas qual o meu risco? Meu risco é zero. Por que o meu risco é zero? Porque eu não vou lá.
né? Agora, para o pessoal da Cracolândia, eu vou identificar qualquer risco, que é qual a probabilidade de eu ter problema lá, vai depender de quantas vezes eu vou por dia para dentro da Cracolândia, e vai depender da gravidade, o que pode acontecer comigo, posso ser morto, pode só apanhar, né? Eu sou drogado, não sou drogado, ok? Então o risco é, eu tenho perigo, com este perigo eu vou avaliar então qual a possibilidade de risco, que é avaliado através da probabilidade, vou colocar numa matriz de risco, de probabilidade e gravidade. Portanto, só vou levar para a matriz de risco aquilo que é perigo, tá certo? Para aquela empresa específica. Anote para não esquecer, se eu falei lá de FID, frequência, intensidade e duração. Se a frequência, intensidade e duração não for capaz de causar dano, ou seja, ela não for um perigo, não haverá risco. E não havendo risco, não há possibilidade da doença ser causada ou agravada pelo trabalho. Isso está definido, inclusive, no Manual de Acidente de Trabalho do INSS. Esse manual ele é de 2016 e ele utilizou como base, quando fala de concausa, talvez tenha, apesar de não ter citado, mas ele colocou 4 das minhas cinco critérios de concausa que foram publicados em 2014, 2 anos antes. Então ele define lá o que é concausa e ele vai dizer que o primeiro critério a ser considerado para a definição dessa concausa é a modificação da história natural da doença. Então se eu tiver uma modificação da história natural da doença, eu vou falar de concausa. O segundo ponto é ser uma doença multicausal. Claro, eu tenho 2 causas, eu tenho que ter uma causa ocupacional e outra causa não ocupacional. Terceiro ponto, a real existência do fator de risco, que é aquilo que a gente está falando. Então eu tenho que identificar o perigo, eu tenho que identificar o fator de risco ocupacional. Se eu não identificar o fator de risco ocupacional, eu não posso falar em concausa. E lamentavelmente, infelizmente, a gente vê muito perito dizendo assim, eu fui lá no local de trabalho, não tem nada, não tem risco, não tem não sei o quê, mas a doença teve influência no trabalho, influenciou na doença. Mas influenciou como, meu Deus do céu, se eu não tenho fator laboral, né? E olha aqui esse artigo que eu escrevi na época da proteção, aqui é só uma parte dele, foi um artigo pequeno que a gente escreveu lá, com causa sem risco, uma insensatez. Esse aqui eu vou ler para vocês, tá? Que ele é muito interessante. Deve-se, portanto, efetivamente identificar o risco. Tal determinação também se encontra no Manual de Acidentes do Trabalho, publicado pelo INSS em maio de 2016, que vai ao encontro dos nossos critérios de concausa publicados inicialmente em 2014. Aqui eu refiz depois, em 2014 eram 5 critérios, em 2017 eu refiz para 7 critérios. Descreve-se que devem ser considerados para o estabelecimento da concausa a presença da modificação da história natural da doença, do fato da doença ser um agravo de ser multicausal, aquilo que a gente já comentou aqui com vocês, e a existência real do fator de risco ocupacional. Desta forma, para doenças osteomusculares, deve obrigatoriamente ser considerado o risco de repetitividade, de postura, de força, entre outros, através de uma avaliação ergonômica adequada. Aí é o ponto que eu quero chegar. Para transtornos mentais, deve ser comprovada a presença de assédio moral perverso organizacional, conflitos hierárquicos, excesso de horas extras, metas inatingíveis, etc. Para doenças alérgicas, comprovar a real exposição ao alérgeno e assim por diante. O que se discute na Justiça do Trabalho é a responsabilidade da empresa pelo dano, fundamentado no artigo 186 do Código Civil, onde deve reparar o dano aquele que ou que efetivamente o causar. Laudos tendenciosos, lacônicos e obscuros que concluem, afirmando que o trabalho não causou a doença, mas contribuiu para o seu desenvolvimento, sem efetivamente identificar o risco, devem ser combatidos e proscritos, sendo considerados uma má prática pericial. Isso porque é uma insensatez penalizar alguém por um dano do qual não há possibilidade de se identificar o agente. Eu não achei o risco, então como é que eu vou penalizar o cara pelo dano se ele não tem como identificar esse agente? E por consequência, realizar uma intervenção preventiva, com medidas protetivas necessárias. O que se busca em um processo judicial, portanto, é o nexo entre o dano e a responsabilidade civil da empresa. Assim já se manifestou o TRT 15, que é o de São Paulo, na sua súmula 34.
deixando claro que o nexo causal entre o trabalho e a doença gera direito à indenização por dano moral e material, desde que constatada a responsabilidade do empregador pela sua ocorrência. Essa é a famosa resolução, então, a resolução 2297 de 2021, ela já vem desde a resolução 1488/98, com algumas mudanças em 2018 e essa mudança final agora em 2021. E nós vamos ler ele para você também, vamos ler ele também. O artigo 2º fala que para o estabelecimento do nexo causal e os transtornos da saúde, e as atividades desse trabalhador, além da anamnese, exame físico e mental, dos relatórios e dos exames complementares, é dever do médico. Então, o primeiro ponto que nós temos aí, é dever do médico. Considerar, dever do médico, considerar, guarda essa palavra aí. História clínica ocupacional atual e pregressa, estudo do local de trabalho, estudo da organização do trabalho, os dados epidemiológicos, a literatura científica, a ocorrência de quadro clínico semelhante ou subclínico em trabalhadores expostos a riscos semelhantes, identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros, depoimentos de experiências de trabalhadores e conhecimento e a prática de outras disciplinas. Ao médico assistente, isso aqui é um ponto importante, o médico que está lá no consultório, é vedado, é proibido determinar nexo causal entre a doença e o trabalho sem observar o contínuo nesse artigo. Ou seja, se o médico do trabalho não tem conhecimento, não tem nenhum documento, não tem nada em que ele se baseia para falar de nexo, ele não pode colocar no atestado lá, encaminho fulana de tal com quadro de Ler, com quadro de Ler-Dort. Ele não pode afirmar que ele tem Ler-Dort. Isso é uma infração do Código de Ética, ele pode ser denunciado pela empresa, se a empresa assim o desejar. Lembra então daquela pergunta que eu falei no começo? O quesito, como é que era o quesito? O senhor perito realizou o estudo do local de trabalho conforme obriga a resolução 2297/2021? Então vamos ver onde está totalmente equivocado o assistente técnico com esta pergunta. Dever do médico é estar obrigado a. Ok. Então, dever é estar obrigado. Então, estou obrigado. Segundo ponto, considerar. O que significa considerar? Olhar, se fitar com atenção e minúcia. Sinônimo, refletir sobre, examinar sobre, meditar sobre, ponderar. Meus amigos, está dizendo realizar ou está dizendo considerar? Realizar é fazer e efetuar. Não está dizendo em lugar nenhum da resolução 2297 que é obrigatório realizar, e sim considerar. Não são sinônimos. O que é estudo? É o processo de estudar. É a aplicação da inteligência para compreender algo que se desconhece ou que se tem pouco conhecimento. E aí vamos para as besteiras que o cara fala lá. O senhor realizou estudo do local de trabalho? E termina aí a pergunta. Meus amigos, estudo do local de trabalho é do local, só. Como é que é o teto, como é que é a parede, como é que é a máquina, como é que é o piso, tem cadeira, não tem cadeira, eu estou estudando o local, o ambiente físico onde o trabalho é executado. Por que é importante eu fazer o estudo do local de trabalho? Por exemplo, é um piso que tem buraco, que tem aclive, que tem declive. E a pessoa trabalha empurrando pallet. Obviamente, em locais de aclive, com locais de declive ou com locais de buraco, as minhas forças de inércia para retirar esse pallet e as forças sustentadas terão que ser maiores. E por isso vai aumentar o meu risco, ok? Eu tenho um trabalho com exposição a frio. Só a exposição ao frio não vai causar Ler-Dort, mas quanto maior o frio, maior a dificuldade que a pessoa tem, maior a possibilidade dela ter uma Ler-Dort, desde que esteja exposto a um risco de movimento repetitivo ou de postura. Então, o estudo do local de trabalho, o estudo do ambiente físico, e aí que está o erro desse quesito. Ele me disse que eu sou obrigado a realizar o estudo do local de trabalho. Eu sou obrigado a considerar várias coisas, entre elas o estudo do local de trabalho. Eu vou ter que estudar, meus amigos, a organização do trabalho. E o pessoal não faz isso.
nessas simples vistorias. O que é estudo da organização? Qual a jornada de trabalho? Ele trabalha 6 horas? Ele trabalha 8h48? Ele trabalha 12 por 36? Né? Qual que é a minha organização do trabalho? Esse trabalho é diurno? O trabalho é noturno? O trabalho é em turnos? Vou ter que falar sobre isso, né? O trabalho proporciona pausas? Existe rodízio de atividade? Tem que cumprir metas de produção? Quais são essas metas de produção que devem ser cumpridas? Qual a cadência que é realizado o trabalho? Qual o ritmo que é realizado? É um ritmo pessoal? É um ritmo ditado pela máquina? Como é que é? Né? Então isso tudo tem que ser analisado, está dizendo a resolução 2297. E aqui temos um grande problema, ela está dizendo que eu também tenho que estudar os dados epidemiológicos. O que é o dado epidemiológico? É a frequência e distribuição de determinados problemas de saúde em determinada população humana. Como que eu vou estudar os dados epidemiológicos lá no ambiente de trabalho? Não tem como. Quem tem que me entregar isso é o médico do trabalho da empresa, com o seu relatório analítico que está lá na NR7. Ele tem que me entregar quantos afastados eu tenho no INSS, quantos afastados teve no ano de 2007, 2017, 2018, 2019, quantos afastados por setor, qual o índice de absenteísmo. Eu não tenho como saber isso. Quem tem que me informar é o médico do trabalho da empresa. E eu tenho que efetivamente, aí está o dado importante, identificar os riscos. Aí é que está a questão da importância da perícia de ergonomia forense ou outro, qualquer tipo de perícia de avaliação de nexo. Eu tenho que identificar os riscos. Como? Quais os riscos? Os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos, estressantes, etc, etc, etc. Então, tem que existir a identificação destes riscos, ok? A pergunta é, os peritos só fazem vistoria sem qualquer conhecimento de ergonomia, ou eles têm realizado um efetivo estudo de todo o local de trabalho das organizações, etc e tal? Isso é uma pergunta. Isso como é que está acontecendo? O que está ocorrendo na Justiça do Trabalho? Perito tirando uma foto, 3 fotos, tá certo? Não. Ele não pode chegar lá e o cara levanta o braço, o perito tira. Quem já não conviveu, infelizmente já não conviveu com isso. O cara levanta o braço, o perito tira uma foto e diz que tem risco. Estudar vai muito além de tirar 2 ou 3 fotos e colocar no processo, dizendo que tem risco. É necessário ter conhecimento técnico da matéria, por exemplo, de ergonomia, para realizar o estudo completo do local, da organização, etc, etc, etc. Chamo a atenção aos senhores e senhoras sobre a regulamentação, norma regulamentadora número 1. Ela diz lá que são direitos e deveres, certo? Então, dever é obrigação também, do empregador. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares, ou seja, ele deve cumprir todas as normas regulamentadoras que estão dispostos aí pelo nosso Ministério do Trabalho. E essa organização também deve, é obrigação dela, evitar que tenha risco ou identificar os perigos e as possíveis lesões e agravos de saúde, avaliar esses riscos e classificar os riscos, bem como implementar as medidas de prevenção. Meus amigos e amigas, isso é obrigação da empresa. A empresa deve fazer isso. E ela deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, de ergonomia. Então deve cumprir todas as questões relacionadas à ergonomia. Agora eu vou pegar isso e vou trazer lá para a resolução 2297 que a gente está discutindo. Aos médicos do trabalho e demais médicos que atendem o trabalhador deve assistir ao trabalhador, elaborar o seu prontuário médico, etc. Mas aqui, olha só, parágrafo 4º. Ao médico do trabalho, então, ao médico do trabalho da empresa, ao ser solicitado pelo médico assistente, que é aquele que está lá no consultório, deverá, é obrigação, produzir um relatório com a descrição dos riscos ocupacionais e da organização do trabalho e entregar ao trabalhador ou ao seu médico responsável legal, em envelope lacrado endereçado ao médico solicitante. Artigo 3º dessa mesma resolução, aos médicos do trabalho, dar conhecimento formalmente, formalmente é documentalmente, formalmente, estou te informando isso aqui, aos empregadores, aos trabalhadores e às CIPAs, sobre os riscos existentes no trabalho, informações de vigilância epidemiológica, como é que estão as questões, os informes técnicos,
claro que resguardando o sigilo profissional. Então o médico do trabalho deve dar conhecimento formal aos trabalhadores. E aí, com esses dados, eu vou fazer algumas perguntas sequenciais para vocês. Vocês podem concordar ou não com esse meu entendimento. É dever da empresa realizar o estudo do local de trabalho e organização? Sim, está lá na norma regulamentadora número 1. É obrigação dela evitar os riscos, ou se não evitar, identificar os perigos, analisar o risco, quantificar, etc. Então, realizar tudo isso é obrigação de quem? Da empresa. O médico do trabalho da empresa, ele tem como obrigação dar conhecimento formal aos trabalhadores dos riscos ocupacionais a que está exposto, bem como, quando solicitado, produzir um relatório com a descrição dos riscos da organização do trabalho. Ele é obrigado a isso, gente? Sim. Então eu pergunto para você, se eu, como perito, solicitar que a empresa entregue a análise ergonômica do trabalho, ou solicitar que o médico do trabalho me emita um relatório com a descrição de todos os riscos detalhados da organização do trabalho, os dados epidemiológicos, esse médico é obrigado a fornecer isso dentro do processo judicial, mesmo que seja em sigilo, só entregue para mim? É dever do médico assistente ou do perito, está lá na resolução, que é a questão dos peritos, né? É dever do perito realizar o estudo do local de trabalho? É dever realizar? Não. Mas é dever dele considerar? Sim. Aí é obrigatório. Então é dever do médico assistente ou do médico perito considerar o estudo do local de trabalho, da organização, da realização. E esse estudo pode ter sido realizado pela empresa ou por outro profissional familiarizado com o trabalho. Ok? Portanto, vou dar alguns exemplos para vocês, só para vocês entenderem aonde como eu estou raciocinando, só para ficar um pouquinho mais fácil. Porque quando a gente está falando disso, de estudo de local de trabalho, etc., todo mundo olha já para a Lerdort, né? Sempre que a Lerdort questiona se o perito foi ou não. Mas, pergunto aos senhores e às senhoras, perda auditiva. Eu, como perito, sou obrigado, numa perícia de perda auditiva, ir lá no local de trabalho, comprar um dosímetro, ir lá no local de trabalho, colocar o dosímetro no cara, ficar 6 horas junto com ele, para identificar se ele tem o risco ou não. Sou obrigado a isso? É óbvio que não, vocês sabem que não, né? Como que eu vou considerar isso? Eu vou considerar vou considerar o estudo já do local de trabalho feito pela empresa, ou seja, o PGR, o LTCAT, produzido pela empresa, a avaliação da eficácia dos EPIs, etc, etc, etc. Ou, não tendo isso, eu vou solicitar a realização de uma perícia de insalubridade. Não a meu cargo médico, porque eu não tenho dosímetro, eu não sou higienista ocupacional, não tenho conhecimento, estou dizendo no geral, tá bom, gente? Existem muitos peritos que não são médicos do trabalho, eles são, por exemplo, especialistas em medicina legal e perícia médica, mas não são especialistas em medicina do trabalho, não tem conhecimento de higiene ocupacional. Então, como que ele vai lá fazer? Ele sabe o que é critério leve ou threshold, como que eu vou colocar lá o meu dosímetro? Ele tem alguma ideia? Fator de troca, ele vai usar Q3, vai usar Q5? Tem muita gente que eu estou falando isso que não sabe, porque não precisa saber, porque o engenheiro vai lá e faz, né? Então, uma perda auditiva, tranquilo, eu vou considerar, não vou fazer o estudo, não vou realizar o estudo, mas vou considerar esses estudos. Outro exemplo, silicose. Eu tenho aparelho para fazer medição de poeiras totais respiráveis, quantidade de quartzo na poeira respirável, eu tenho conhecimento e aparelhagem para fazer isso? Como médico do trabalho, como especialista em medicina legal e perícia médica, ou como pneumologista, eu sei fazer essa medição? Não sei, ok? Quem vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou considerar as medições feitas pela empresa, analisar os EPCs, os EPIs, etc. e tal, ou se não tiver, eu vou pedir uma perícia de insalubridade a cargo de um engenheiro de segurança do trabalho, de um higienista ocupacional que vai fazer. Então eu não preciso ir lá e realizar no local de trabalho. Outro exemplo que não está aí, por exemplo, é vibração. Eu não tenho aparelho de fazer vibração, né? Para eu ver lá Q,
para ver eixo X, eixo Y, etc. Eu não tenho esse aparelho para fazer essa medição de vibração. E é uma perícia de hérnia de disco num tratorista. Eu vou precisar avaliar, de acordo lá com a norma higiene ocupacional 910, vibração de total e vibração de mãos, se está acima ou abaixo do limite de tolerância. Não é isso? Então eu vou pedir uma perícia de insalubridade a cargo do engenheiro ou higienista ocupacional. Da mesma maneira, meus amigos, se o perito não tem conhecimento de ergonomia, ele não deve ir lá no local de trabalho. Ele deve solicitar a realização de perícia de ergonomia forense. Ou então, considerar a análise ergonômica do trabalho existente realizado pela empresa e que está dentro deste processo. Então, ou eu uso a análise ergonômica da empresa, ou considero, então, a necessidade de uma perícia de ergonomia forense. Da mesma maneira que eu vou pagar ao engenheiro para fazer a perícia de insalubridade para a perda auditiva, vou pagar para o engenheiro para fazer a perícia de insalubridade para a silicose. A perícia de ergonomia forense também é uma segunda perícia, e ela também deve ser paga à parte ao profissional que realizou. Se o médico do trabalho que está fazendo aquele processo judicial, ele tem conhecimento de ergonomia, ele vai fazer duas perícias no mesmo processo, a perícia de nexo e a perícia de ergonomia forense. São duas perícias diferentes. Ou então ele vai solicitar que um fisioterapeuta, um engenheiro do trabalho com conhecimento de ergonomia, um ergonomista, vá lá e faça esta perícia de ergonomia forense. E o que efetivamente então é a perícia de ergonomia forense? A perícia de nexo causal em doenças ocupacionais é a avaliação no paciente X, no seu José, que tem tantos anos, tem diabetes, etc e tal, que tem uma doença Y e trabalhava exposto a um ambiente de trabalho Z. A perícia de ergonomia forense não vê nada do seu José. Ela esquece o seu José. O seu José não existe na perícia de ergonomia forense. A perícia de ergonomia forense existe uma tendinite do supraespinhoso e eu vou olhar lá no ambiente de trabalho se existe o risco ergonômico para lesões em ombro. Essa é a perícia de ergonomia forense. Então, tem como finalidade, essa é uma definição minha, realizar a avaliação especializada no ambiente de trabalho, utilizando conhecimentos avançados de ergonomia. Então, o cara não tem que saber ergonomia, senão não vai fazer vistoria no ambiente de trabalho, tem que fazer o estudo de tudo aquilo que a gente comentou, seja através de uma avaliação apreciativa científica ou com o uso de ferramentas ergonômicas, com o intuito de analisar se a atividade desenvolvida pode ter relação com a doença mencionada na inicial. Então, isso aí é a perícia de ergonomia forense. Uma outra polêmica como eu li para vocês, o artigo 2º do 2297/2021 tem 9 itens, todos esses que estão aí na tabela de vocês. Eu sou obrigado a analisar todos os 9 itens? Pergunto a vocês, atividades com risco objetivo e claro, está na parte de baixo do slide aqui. Indissociável do trabalho, já com dados epidemiológicos conhecidos e a literatura científica mostrando, já não é o suficiente para essa conclusão? É lógico que sim. Vamos dar um exemplo. Cortador de cana com problema na coluna, problema no ombro, problema no cotovelo. Eu não preciso ir lá no local de trabalho fazer uma avaliação ergonômica, porque a literatura científica me diz, os dados epidemiológicos me dizem, tem nexo profissional, tem nexo epidemiológico, tem tudo. Eu não preciso, não há necessidade de ir lá no local de trabalho ou verificar a avaliação ergonômica da empresa, porque eu já tenho risco objetivo. Pedreiro com problema de ombro e coluna é um risco objetivo da atividade. Lá, o movimentador de sacaria, o cara carrega saco de 40 quilos, 50 quilos, carrega esse saco, 4 sacos por minuto durante 6 horas da jornada de trabalho, está com a hernia de disco. O risco existe, acabou, ponto final, não há necessidade de uma perícia de ergonomia forense, não há necessidade de avaliação ergonômica, porque o risco é objetivo e baseado na literatura, ok? Soldador com problema de ombro. Portanto, eu pergunto, a perícia de ergonomia forense deve ser realizada em todos os processos? A resposta é não. Não há necessidade de ter perícia de ergonomia em todos os processos. Quando que eu vou realizar essa perícia de ergonomia forense? Quando a atividade por si só não for sabidamente de risco. Então, se é uma atividade sabidamente de risco, não vou precisar fazer. Se ela não por si só, eu já vou pensar, puxa, provavelmente vai precisar de uma perícia de ergonomia forense. Aí eu vou olhar no processo.
se os elementos existentes nos autos não forem suficientes para afastar ou comprovar o risco. Por exemplo, se eu tenho uma análise ergonômica do trabalho de excelência, com riscos rastreáveis, o cara viu lá, botou a organização do trabalho, colocou o ritmo, colocou a cadência, me falou sobre se a atividade é cíclica ou não, me falou o tempo de ciclo, qual o número de ações técnicas por minuto, como é que estava o ombro, como é que estava o controle. Eu tenho uma análise ergonômica como deve ser feita, não como infelizmente algumas que tem no mercado aí estão sendo realizadas. Sim, eu tenho uma análise ergonômica muito boa. E aí eu analiso, eu vejo essa análise ergonômica e posso utilizá-la e considerar essa análise ergonômica de acordo com a 2297 para afastar ou confirmar a presença do risco para estabelecimento ou não do nexo causal ou com causal com o trabalho. Ou então, quando após a perícia médica existir a possibilidade de nexo causal e for necessária a efetiva identificação de risco. Portanto, a perícia de ergonomia forense ela vem depois da perícia médica. Por quê? Eu faço a perícia médica, eu olho lá assim, não, isso aqui tem uma artrite reumatoide, que é a causa disso tudo. Não preciso de fazer a perícia de ergonomia forense, porque a teoria da causalidade adequada vai dizer que não é do trabalho. Eu pego uma hernia de disco com 3 meses na empresa, né? Vou dizer, não, 3 meses na empresa não vai dar para ter uma hernia de disco, tá certo? Eu vou ter uma epicondilite com 1 mês na empresa, com já alterações degenerativas, uma tendinose de supraespinhoso, com ruptura de supraespinhoso, ele trabalhou 90 dias. Não, isso aí é anterior, é prévio, não vou precisar. Eu já afasto o nexo e acabou e ponto final. Não, então não vou precisar, ok? Então nem sempre é necessária a perícia de ergonomia forense. Entretanto, quando ela é necessária, ela deve ser feita adequadamente por um profissional que tem conhecimento para realizar. Quais são exemplos de lerdose que nós temos mais comuns aí, citados na Instituição Normativa 98? Está aqui nessa lista para vocês. Bursite de cotovelo, por exemplo, compressão do cotovelo contra superfícies duras. Contratura da face palmar, contratura do poitrem, compressão da face associada à vibração. Dedo em gatilho. Então, se vocês pegam a Instituição Normativa 98, vai estar descrito aí quais são as principais causas de cada uma dessas doenças. Vai estar descrito lá. E quais são os exemplos de ferramentas ergonômicas que eu posso utilizar? Tem o meu checklist para avaliação rápida de risco ergonômico, tem o checklist da OSHA, Suzane Rogers, o Briefing Best, método ERIN, ERA, OCRA, Strain Index, HAL, checklist de Couto, tanto para o meu superior quanto para a coluna lombar, método RULA, REBA, OSAS, KIN, empurrar e puxar, movimentação manual de carga, etc, etc, etc. Todas essas metodologias a gente ensina lá no nosso curso, principalmente no nosso curso de Ergonomia Total. Vocês entram lá no site do Instituto Imersão, teremos, sempre temos, em média, 3 cursos de Ergonomia Total por ano. E depois, para quem faz o curso de Ergonomia Total, tem depois o Master de Perícia de Ergonomia Forense, onde a gente explica tudo isso para vocês, como deve ser feita uma avaliação ergonômica adequada do trabalho, como deve ser feita uma perícia de ergonomia forense em um processo judicial. Meus amigos, então, era isso aí que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado por assistirem a mais essa aula. E como eu estava falando, assistam lá, entra lá no nosso site, tem o nosso canal do YouTube, onde você está assistindo essa aula. No nosso site do Instituto Imersão, nós temos lá várias aulas gratuitas também, temos as nossas aulas pré-gravadas, então temos umas aulas muito legais, entendendo as lerdortes, compreendendo o adoecimento mental pelo trabalho, fundamentos da prova pericial trabalhista, são todas aulas já pré-gravadas, é muito legal, é muito interessante para vocês adquirirem também esses nossos cursos pré-gravados, ou então participarem dos nossos cursos online, os nossos Quick Class, os nossos Master Class e o nosso curso de Ergonomia Total. Ok, gente, obrigado. O site do Instituto vai estar aparecendo, não sei se já apareceu, mas vai estar aparecendo para vocês aí como acessá-lo, ok? Até a próxima, muito obrigado.